Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando com cálculo estequiométrico ou estequiometria, tá certo? Vou estar projetando para vocês aí o nosso assunto. Observem na tela o nosso assunto, cálculo estequiométrico ou estequiometria. E o que é cálculo estequiométrico? É o cálculo das quantidades de reagentes e produtos das reações químicas. Então aqui nós vamos calcular as quantidades das substâncias que estão participando de uma reação química. Às vezes reagentes, às vezes produtos. E essas quantidades podem vir expressas de maneiras diferentes. Pode ser grama, pode ser mol, pode ser litro. Então nós vamos estar calculando essas quantidades. Então o cálculo estequiométrico é o cálculo dessas quantidades, tá certo? Nós precisamos seguir algumas regras. Nós temos aqui regras fundamentais e nós vamos aqui observar essas regras. Regra de número 1. Primeiro nós precisamos escrever a equação química mencionada no problema. Então, se o problema não traz a equação química pronta, nós precisamos escrever essa equação. A maioria das vezes a equação já vem pronta, tá certo? Mas quando ela não vier pronta, nós precisamos escrever essa equação. Regra de número 2. Balancear a equação química. Então, às vezes a equação química ela vem escrita, porém não vem balanceada. Aí nós precisamos fazer o balanceamento. Se ela já estiver balanceada, ótimo, né? Aí não precisa mais nós balancearmos. E a regra número 3 é estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. Então, quando nós temos a equação química escrita e balanceada, aí o nosso último passo é estabelecer essa regra de 3 para calcular aquilo que o exercício está pedindo. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Eu queria que você prestasse bastante atenção para que você possa compreender, tá certo? Então nós vamos fazer a leitura aqui do problema número 1, do exercício número 1, e vamos aqui estar seguindo esses passos que aprendemos agora para resolvê-lo. Então vamos lá. O gás metano reage com o gás oxigênio. Então primeiro aqui nós observamos que os reagentes aqui são o metano e oxigênio. Então, nós vamos colocar aqui nos reagentes, escrever a fórmula. Aqui no exercício já trouxe a fórmula. Então, metano é CH4. Vamos aqui escrever CH4. Mas, esse mais é de reação, certo? Ele está reagindo com o gás oxigênio, que é o O2. Então, observe que esse problema aqui, a equação química não veio escrita. Veio apenas as informações no problema. E nós estamos pegando essas informações e escrevendo a equação química, montando a equação química. Então fica claro aqui para a gente que os reagentes, no caso é o metano e o gás oxigênio, tá certo? Então esses são os reagentes. Agora vamos ver os produtos. Então nós colocamos a seta, já aprendemos isso aí em um assunto anterior. Então aqui o gás metano reage com o gás oxigênio, produzindo, então está falando de produtos, produzindo gás carbônico, que é o CO2. Então vamos colocar aqui gás carbônico e água, então mais H2O. Então aqui são os produtos, tá certo? Então através da leitura do problema nós montamos a equação química. Agora a pergunta é: qual a massa de metano necessária para se produzir 120 gramas de gás carbônico? Então, primeiro nós vamos fazer o balanceamento, porque a equação química não estava montada. Então, consequentemente, ela não está balanceada, porque nós montamos a equação química, agora vamos balancear. Depois nós vamos estabelecer aí a regra de 3 para fazermos o cálculo. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma quantidade de H, que é o elemento que mais tem aqui, né? A maior quantidade, hidrogênio. Temos 4 aqui nos reagentes e 2 nos produtos. Então nós vamos igualar, porque balancear é a gente equilibrar, igualar a quantidade dos elementos nos reagentes e nos produtos. Então aqui, para mim ter 4 hidrogênios, a semelhança aqui do primeiro membro dos reagentes, eu vou colocar aqui um 2, um coeficiente 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí eu consegui igualar a quantidade de hidrogênios
nos produtos e nos reagentes, tá certo? O próximo elemento aqui é o carbono, tá certo? Aqui o carbono, nós temos um carbono aqui, vou colocar o número 1. Aqui nos produtos nós temos também um carbono, então tá igual, não precisamos mexer. Não precisamos aqui fazer nada, né? Isso só colocar o número 1. Agora o último elemento a ser balanceado é o oxigênio. Do lado dos produtos nós já temos aqui todos os espaços preenchidos, então nós vamos contar a quantidade de oxigênio para colocarmos aqui nos reagentes. Aqui eu tenho 2 oxigênios nessa primeira fórmula, e aqui eu tenho mais 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então nós temos aqui no total 4 oxigênios nos produtos. Então se eu tenho 4 oxigênios nos produtos, eu preciso ter 4 nos reagentes, eu tenho 2. Então eu sei que colocando 2 aqui vai ficar 4. 2 vezes 2 é 4. Então aqui nós balanceamos a equação. Então observe que nós estamos seguindo as regras aqui, ó. Escrevemos a equação química mencionada no problema, fizemos a leitura e balanceamos e escrevemos. Regra 2, balanceamos a equação química também. Agora vamos entrar na regra 3, que é estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. Então vamos lá. A pergunta está aqui. Qual a massa de metano? Então a pergunta é entre metano, certo? Nós precisamos nos atentarmos para as substâncias que estão sendo referidas na pergunta. Então, qual a massa de metano necessária para se produzir 120 gramas de gás carbônico? A outra substância mencionada na pergunta do problema é o gás carbônico. Então, nós vamos trabalhar com o metano, que é o CH4, e com o gás carbônico, que é o CO2, porque foram as duas substâncias, olha aqui, ó, metano e gás carbônico, foram as duas mencionadas na pergunta do problema, tá certo? Então veja só, primeiro eu tenho que estabelecer aqui as quantidades que tem na equação, na própria equação da reação química. Então a minha regra de 3, a primeira parte vai ser composta pelas informações do problema, tá certo? Então aqui observe que é massa de metano, certo? E também massa de gás carbônico, 120 gramas é massa. Então eu vou ver a massa do metano que tem aqui na equação e a massa do gás carbônico que está sendo produzida, tá certo? Porque ele quer saber qual a massa de metano que será necessária para se produzir 120 gramas de gás carbônico. Eu vou ver primeiro a massa de metano que tem aqui na equação e quantos gramas de gás carbônico estão sendo produzidos aqui na equação. Aí depois eu vou colocar o valor que ele deu para a gente aqui no problema. Então observe que aqui eu já coloquei os dados também, a massa de cada elemento. Esses dados nós encontramos na tabela periódica. Se eles não estivessem aqui, nós precisaríamos consultar uma tabela periódica. Mas aqui já tenho a massa do carbono, que é 12, a massa do H, que é 1, e do oxigênio, que é 16. Então eu vou ver aqui a grama do metano. Aqui tem CH4 no metano, o C é 12 e o H é 1, porém nós temos o H 4 vezes. 4 vezes 1 vai dar 4. Com 12 do carbono, nós vamos ter aqui um total de 16 gramas. Então 16 gramas de metano está produzindo quantos gramas de gás carbônico? Vamos lá. O carbono é 12, aqui tem um carbono, 12, e temos 2 oxigênios. Cada oxigênio é 16, porém são 2. 16 com mais 16, 32. Com 12 do carbono, 44 gramas. Então, 44 gramas de gás carbônico. Então, aqui no problema, de acordo com a equação, nós temos 16 gramas de metano produzindo 44 gramas de gás carbônico. Agora, ele deu para a gente aqui 120 gramas de gás carbônico. Então eu vou colocar aqui, ó, debaixo do 44, 120 gramas. Por que debaixo do 44? Porque o 44 se refere ao gás carbônico. E os 120 gramas que ele deu no problema também se refere ao gás carbônico. Então 120 gramas de gás carbônico vão ser necessários quantos gramas de metano? Não sabemos, vamos colocar aqui X. Então ele quer que a gente calcule exatamente a quantidade de metano que vai produzir 120 gramas de gás carbônico. Aí nós não sabemos, colocamos o X. Aí faremos aqui aquele cálculo cruzado, ok? Então vamos lá. 16 vezes 120. Eu gosto de multiplicar primeiro número com número, coloco na parte superior, no numerador,
e depois o outro número com a letra, com o x, e coloco aqui na parte, no denominador, tá certo? A gente poderia também aqui montar uma equação do primeiro grau, mas eu prefiro ir de uma forma mais direta. Então vai ser 120 vezes 16, ok? Que vai dar aqui 1920. 1920, multiplicando 16 vezes 120, e 44 vezes x é 44x. Mas eu já gosto de colocar aqui diretamente só o valor, 44, que é o que vai nos interessar aqui agora, tá certo? Aí ficou 1920 dividido por 44. Fazendo essa divisão, vai dar 43,63 gramas de metano, CH4. Então aqui está o nosso resultado. Para produzir 120 gramas de gás carbônico, serão necessários 43,63 gramas de CH4 ou metano. Ok? Então chegamos aqui ao resultado do nosso primeiro exercício. Vamos agora para o nosso segundo exercício. O alumínio reage com o oxigênio de acordo com a equação química balanceada. Então observe agora, diferentemente do primeiro problema, veio aqui agora a equação química já escrita. Nós não vamos precisar escrevê-la porque já está escrita. E além de vir escrita, já veio balanceada. O próprio problema está dizendo que ela está aqui, ó, balanceada. Então já ficamos privados aqui, né, de seguir aqui duas regras, certo? Nós já vamos aplicar agora diretamente a terceira regra, que é estabelecer o cálculo através de uma regra de 3, certo? Então já nos ajudou muito a equação química já vindo escrita e balanceada. Então a pergunta é: qual a massa em gramas de óxido de alumínio, que é isso daqui, ó, óxido de alumínio, produzida pela reação de 18 gramas de alumínio, que é o Al. Então, a pergunta é 18 gramas de alumínio, de Al, vão produzir quantos gramas de Al2O3, que é o óxido de alumínio? Então, nós vamos aqui estabelecer a nossa regra de 3. Primeiro, eu preciso ver quais são os valores aqui na própria equação. A pergunta é sobre o alumínio e o óxido de alumínio. Nós não vamos trabalhar com oxigênio aqui, O2 não. A pergunta é só entre o Al e o Al2O3, tá certo? Então eu vou ver a quantidade de Al que tem aqui na equação e a quantidade de Al2O3 que está sendo produzida, tá certo? Aqui eu monto a minha primeira parte da regra de 3. Eu já tenho aqui os dados, a informação aqui da massa do alumínio e do oxigênio, certo? Então eu vou aqui observar. Alumínio aqui, a massa do alumínio é 27 gramas. 27. Porém, nós temos aqui o alumínio 4 vezes, aqui 4 Al, tá certo? Então, observe que aqui 4 vezes 27, que é o valor de um alumínio, vai dar 108. Então, aqui eu tenho 108 gramas de alumínio. Vou colocar aqui a Al para a gente estar lembrando. Ok? Pronto, esses 108 gramas, que é o que está aqui na equação, estão produzindo quantos gramas de Al2O3? Observe que aqui nós temos 4 alumínio, porque 2 vezes 2 é 4, então dá 4 alumínio. Então só aqui dá 108, tá certo? 108 gramas. Vou colocar aqui, ó, 108. Observe que nós temos aqui oxigênios, 2 vezes 3 é 6. 6 oxigênios. Cada oxigênio é 16 a massa. Então é 6 vezes 16. Vai dar 96. Ok? Aí somando aqui vai dar 14 a 1, 10 a 1, 2, 204. Tá certo? Então aqui nós temos 204 gramas de Al2O3. Ok? Pronto, então esses valores aqui, 108 e 204, são os valores que vieram na própria equação, certo? Nós já temos essa informação aqui na própria equação. Agora a pergunta é 18 gramas de alumínio. Então, o alumínio está desse lado aqui, do lado esquerdo. Então, vou colocar aqui 18 gramas de alumínio. Vão produzir quantos gramas de Al2O3? X, porque nós não sabemos. Ele quer saber a quantidade que será produzida de Al2O3, tá certo? Então, aqui será um cálculo cruzado. Vamos lá. 18 vezes 204. Isso aqui
vai dar 3.672, ok? 18 vezes 204. Agora aqui 108 vezes x vai dar 108. Eu não coloco x para a gente ganhar tempo. Então fica 3.672 dividido por 108, tá certo? Essa divisão aqui vai dar um total de 34 gramas. Dividindo 3.672 por 108, 34 gramas de Al2O3, ou óxido de alumínio. Chegamos aqui ao nosso resultado. Então veja que é tranquilo, né? Vamos agora para um terceiro exercício. Terceiro exercício. Observe aí. O etanol reage com o gás oxigênio de acordo com a equação química balanceada. Ótimo, a equação química já veio escrita e também veio balanceada, tá certo? Aí a pergunta é, quantos mols de água, observe que a pergunta aqui é sobre a água, ó, H2O, quantos mols de água são produzidos a partir de 5 mols de etanol? Etanol é aqui, ó, C2H5OH. Tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui com o etanol e com a água, ok? Agora observe que a pergunta veio agora em mols, não mais em massa, em gramas, como veio os exercícios anteriores. Então vamos aqui montar. Primeiro eu tenho que ver as quantidades de mols que tem aqui na própria equação. Então se a pergunta é entre etanol e água, eu vou ver quantos mols de etanol tem aqui na equação e quantos mols de água estão sendo produzidos. Aqui eu tenho apenas 1 mol de etanol, porque a quantidade de mol ela fica aqui na frente. Então aqui não tem nada, então o coeficiente estequiométrico aqui é 1, tá certo? Então quando não aparece aqui é 1. Então aqui eu tenho 1 mol de toda essa substância que é o etanol. Então aqui, ó, 1 mol de etanol está produzindo 3 mols de água. Observe que aqui tem o 3, né? Fica muito evidente que aqui são 3 mols de H2O. Então, 3 mols de H2O. Isso aqui, gente, é o que nós temos de informação na própria equação, certo? Agora, a pergunta é quantos mols de água? Então, aqui água nós não sabemos, que ele está pedindo para calcular, vamos colocar um x. Quantos mols de água são produzidos a partir de 5 mols de etanol? Etanol é aqui, 1 mol de etanol. Vamos colocar aqui 5 mols. Pronto. Então, nós vimos que na equação 1 mol de etanol produziu 3 mols de água. Agora, 5 mols de etanol vão produzir quantos mols de água? X. Então, vamos aqui fazer o nosso cálculo. Vamos lá. 5 vezes 3 é 15. Então, aqui nós temos 15, ok? E 1 vezes x é 1x. Colocamos apenas o 1. Então, ficou 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 é igual a 15 mols de H2O. Então, 5 mols de etanol vão produzir 15 mols de H2O ou 15 mols de água. Tá certo, pessoal? Nós vamos encerrar aqui a nossa videoaula, tá certo? E na próxima videoaula estaremos trabalhando mais alguns exercícios de estequiometria. Um forte abraço a todos e até a próxima.